Olá, sejam bem-vindos ao seminário de Histologia e Embriologia 2 do curso de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas. Essa matéria é ministrada pela professora doutora Andréa Espíndola Vieira, sendo esse grupo composto por Rafaela Mendonça, Tainá Carla, Vitória Henrique e Vanessa Carmo. O tema abordado será a embriologia bucomaxilofacial. E para darmos início ao assunto, é necessário relembrarmos alguns eventos iniciais do desenvolvimento. Começando aqui na segunda semana de desenvolvimento, nós temos a formação da placa pré-cordal. Bem, o disco bilaminar, ele será composto por células do epiblasto, que são células colunares, e por células do hipoblasto, que são células cúbicas. Entretanto, em determinado momento, as células do hipoblasto elas vão se tornar colunares, e nessa região será formada a placa pré-cordal ou membrana orofaríngea, que indica a futura região da boca. Um processo similar também vai ocorrer aqui na região caudal, onde será formada a membrana cloacal. E nesse período vão ser determinadas as duas extremidades do tubo digestivo, que irão formar a boca e o ânus. Na terceira semana do desenvolvimento, nós temos a formação da linha primitiva e o processo de gastrulação. Então, acontecerá um espessamento linear aqui do ectoderma, que se estende da membrana cloacal até a região central do disco, formando a linha primitiva. Na região medial dessa linha, células ectodérmicas vão se proliferar e migrar para o interior do disco, no chamado processo de gastrulação, e serão definidos os três folhetos embrionários, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Todo o disco embrionário vai ser constituído pelos três folhetos germinativos, exceto nas regiões da membrana bucofaríngea, que é a placa pré-cordal, e aqui na região cloacal. Continuando na terceira semana do desenvolvimento, ainda vamos ter a formação da notocorda e o processo de neurulação. Então, na sequência, a porção mais cefálica do nó primitivo, as células vão migrar aqui para baixo, formando o processo notocordal, que posteriormente ele vai adquirir esse espaço aqui no seu interior, que é chamado de canal notocordal, que vai dividir esse processo notocordal em parte superior e em parte inferior. A parte inferior, aqui do processo notocordal, está em contato com o endoderma e ela sofrerá um processo de apoptose aqui, ficando apenas a parte superior, que será chamada de placa notocordal, que em seguida ela vai, aqui fica só a parte superior, que em seguida ela irá se dobrar, formando a notocorda, né? Essa estrutura esférica. Já o processo de neurulação, ele também está acontecendo, que ele vai ser, acontece aqui em cima da notocorda, e ele acontece quando essa região se espessa, essa região aqui do ectoderma se espessa, formando a placa neural. Essa placa neural, ela vai se invaginar ao longo do seu eixo central e vai formar essa depressão chamada de sulco neural, que aqui, ao lado do sulco neural, nós vamos ter as pregas neurais, que em seguida essas pregas neurais irão se fundir para formar aqui as pregas neurais, sulco neural, e essas pregas neurais irão se fundir para formar o tubo neural. E aqui nessa imagem, nós vemos a notocorda, o tubo neural, cristas neurais, somitos, ectoderma, mesoderma e endoderma. E após todos esses processos, o embrião ele vai se dobrar tanto no sentido crânio-caudal, quanto as suas bordas laterais vão se dobrar em sentido ventral, ficando evidente aqui a extremidade cefálica, que é representada pela proeminência frontal, em que está alojado o tubo neural. Desenvolvimento da cavidade oral primitiva. Por volta da quarta semana de desenvolvimento, o intestino primitivo será dividido em porção cefálica, porção média e porção caudal.
Aqui na extremidade cefálica é formada a cavidade oral primitiva, também chamada de estomodeu, que é originado por uma invaginação do ectoderma e e separado, no caso, do intestino primitivo pela membrana bucofaríngea. Essa membrana bucofaríngea é uma fina membrana ectodérmica endodérmica formada por volta do 22º dia. Já no 27º dia, ela será rompida, ocorrendo a comunicação entre a cavidade oral primitiva e o intestino primitivo. Aqui está o estomodeu, e esse estomodeu ao seu redor possui 5 proeminências, uma proeminência ímpar e 2 proeminências pares. Aqui está uma proeminência ímpar, que é a eminência frontal. Aqui uma proeminência par, que é o processo maxilar, e outra proeminência par, que é o processo mandibular. Lembrando que tanto o processo maxilar e o processo mandibular fazem parte do primeiro arco faríngeo, que é dos próximos tópicos a ser abordado. Aparelho faríngeo. O aparelho faríngeo ele está localizado aqui nessa região do embrião e ele é constituído pelos arcos faríngeos, que são essas proliferações do mesoderma, pelas bolsas faríngeas, que são essas depressões internas, pelos sulcos faríngeos, que são essas depressões externas, e pelas membranas faríngeas, que estão localizadas entre um sulco e uma bolsa faríngea. A princípio, é necessário entender que todo esse aparelho é responsável pela formação de estruturas da cabeça e do pescoço, sendo que cada um desses componentes possui uma função e uma importância. Começando pelos arcos faríngeos, é necessário compreender que na 4ª semana do desenvolvimento embrionário, o embrião começa a se fechar. Além disso, os arcos faríngeos vão se desenvolver à medida que as células da crista neural migram do romencéfalo para o mesênquima da futura região da cabeça e do pescoço. Eles surgem da proliferação do mesoderma. Internamente, o arco faríngeo será revestido por endoderma e externamente por ectoderma. Os arcos faríngeos têm uma importante contribuição na formação da face, das cavidades nasais, da boca, da laringe e do pescoço. Além disso, eles sustentam as paredes laterais da faringe primitiva. São 5 os arcos faríngeos: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e aqui é a região do 5º e do 6º arco. Entretanto, o 5º arco faríngeo geralmente não existe, e quando ele aparece, ele é rudimentar e logo se degenera. E só uma observação, aqui no primeiro arco, ele é formado por 2 processos, o processo maxilar e o processo mandibular. Composição dos arcos faríngeos. Os arcos faríngeos, eles são compostos por uma artéria que se origina do tronco do coração primitivo, passa ao redor da faringe primitiva para adentrar a aorta dorsal, por cartilagens que formam o esqueleto do arco, por músculos, e os músculos que são o primórdio para os músculos da cabeça e do pescoço, e por nervos. Aqui os nervos, que supre a mucosa e os músculos dos arcos. Estruturas derivadas dos componentes dos arcos faríngeos. Cada um daqueles componentes do arco faríngeo vai dar origem a uma estrutura. Aqui no primeiro arco faríngeo, de nervo, ele irá formar o nervo trigêmeo. Porém, são formadas apenas as raízes maxilar e mandibular do nervo trigêmeo, porque a raiz oftálmica não é formada pelo primeiro arco faríngeo. De músculos, esse arco dará origem a músculos da mastigação, ao milo ióideo e ventre anterior do digástrico, ao tensor do tímpano e ao tensor do véu palatino. De estruturas esqueléticas, martelo e bigorna. De ligamentos, o ligamento anterior do martelo e o ligamento esfenomandibular. O segundo arco faríngeo, de nervo, ele dará origem ao nervo facial. De músculos, ao músculo da expressão facial, ao estapédio,
ao estiloiódeo e ao ventre posterior do digástrico. Estruturas esqueléticas: estribo, processo estiloide, corno menor do osso ióide, parte superior do corpo do osso ióide. O terceiro arco dará origem ao nervo glossofaríngeo, ao músculo estilofaríngeo e as estruturas esqueléticas, como o corno maior do osso ióide e a parte inferior do corpo do osso ióide. Uma observação aqui no quarto e no sexto arco faríngeo é que eles estão envolvidos com a formação de estruturas do pescoço. Aqui, no nervo, eles dão origem ao ramo laríngeo superior do nervo vago e ao ramo laríngeo recorrente do nervo vago. De músculos, ao músculo cricotireoide, ao elevador do véu palatino, aos constrictores da faringe, aos músculos intrínsecos da laringe e a músculos estriados do esôfago. Estruturas esqueléticas: várias cartilagens, como a cartilagem tireoide, cricoide, aritenoide, corniculada e cuneiforme. Bolsas faríngeas. As bolsas faríngeas são essas depressões internas e são revestidas por endoderma, em que, na maioria das vezes, elas são locais onde outros órgãos irão se desenvolver. Aqui na primeira bolsa faríngea, nós temos a formação aqui na primeira bolsa faríngea, nós temos a formação da tuba auditiva. Na segunda, terceira, quarta e quinta bolsa, são espaços onde órgãos vão se desenvolver. Aqui, na segunda bolsa, o endoderma vai se proliferar e depois vai ser invadido por linfócitos, originando as tonsilas palatinas. Aqui na terceira bolsa, ela possui a parte dorsal bulbar e uma parte ventral. Na parte dorsal bulbar, o endoderma vai se diferenciar, formando as paratireoides. Aqui. Já na parte ventral, o endoderma vai se proliferar e formar o timo. Tanto aqui como aqui. Na quarta bolsa faríngea, a porção dorsal vai formar as paratireoides superiores. Essa. Já as porções ventrais alongadas desenvolvem o corpo último faríngeo, onde as células da crista neural vão para essa região e se diferenciam para formar as células parafoliculares que vão para a glândula tireoide. Aqui, corpo último faríngeo. Sulcos faríngeos. Os sulcos faríngeos são essas depressões externas que existem entre os arcos faríngeos e que são revestidas por ectoderma. Apenas o primeiro sulco faríngeo irá formar uma estrutura que será o meato acústico externo. Formação do meato acústico externo. Os outros sulcos faríngeos, eles estão localizados aqui nessa depressão chamada de seio cervical, que é formado quando esse arco faríngeo, que é o segundo, cresce. O arco faríngeo cresce e forma o seio cervical. Por fim, as membranas faríngeas. As membranas faríngeas, como dito anteriormente, elas estão localizadas entre os sulcos e as bolsas faríngeas. E a única membrana faríngea que forma uma estrutura é a primeira, essa daqui, responsável pela formação da membrana timpânica. Bem, agora vamos falar sobre o desenvolvimento do crânio. É importante que a gente relembre os conceitos de ossificação endocondral e ossificação intramembranosa. A ossificação endocondral, resumidamente, ela vai se iniciar sobre um modo de cartilagem hialina que gradualmente é destruído e substituído por tecido ósseo formado a partir de células do tecido conjuntivo adjacente. Já a ossificação intramembranosa, ela vai ocorrer no interior de uma membrana conjuntiva de tecido fibroso. O crânio ele pode ser dividido em 3 componentes: calota, ou abóbada craniana, base do crânio e face. A calota é formada por ossificação intramembranosa, por meio de centros de ossificação primários e secundários,
Os seus centros iniciais, eles vão aparecer ali por volta da 7ª, 8ª semana, mas a ossificação ela só vai se completar apenas após o nascimento do indivíduo. Ao nascimento, os ossos eles estão separados por fontanelas, conhecidas popularmente por moleiras, que vão desaparecer gradualmente. E essas fontanelas elas são muito importantes porque elas permitem que o crânio do bebê ele seja comprimido, facilitando a passagem do feto pelo canal do parto. A base do crânio ela forma-se a partir do mesênquima da região occipital, em torno da notocorda, estendendo-se em direção cefálica. O crescimento da base do crânio ele deve-se ao crescimento intersticial das cartilagens interpostas aos ossos, ou seja, também conhecida como sincondrose. Então, dá um potencial de crescimento ao crânio, à base do crânio. E o tipo de ossificação da base do crânio é a ossificação endocondral. A face ela pode ser dividida em terço superior, médio e inferior. E esses terços da face vão corresponder no embrião às regiões. No caso, o terço superior corresponde à região frontonasal. O terço médio corresponde no embrião à região, ou também chamada de proeminência ou processo maxilar. E o terço inferior vai corresponder no embrião à região mandibular, ou processo ou proeminência mandibular. O terço superior ele vai crescer rapidamente, enquanto o terço médio da face ele vai crescendo lentamente até aproximadamente os 18 a 25 anos, que é na adolescência tardia. Os ossos da face, com exceção de algumas partes, eles desenvolvem-se por ossificação intramembranosa, e todos são oriundos da crista neural. Bem, vamos falar agora sobre o desenvolvimento da face. O desenvolvimento da face ele inicia-se a partir da 4ª semana de desenvolvimento embrionário. E aqui no embrião de 25 dias, nós conseguimos encontrar os 5 primórdios da face, que são a proeminência ou processo frontonasal, os processos ou proeminências maxilares e os processos ou proeminências mandibulares. Lembrando que os processos maxilares e os processos mandibulares, eles são oriundos do primeiro arco faríngeo. Então, eles são produzidos pelo mesênquima, oriundo das células da crista neural, que vão migrar para os arcos durante a 4ª semana do desenvolvimento embrionário. Ao final da 4ª semana, nós teremos um espessamento do ectodermo da proeminência frontonasal, na sua região mais inferolateral. E esse espessamento do ectodermo vai ser chamado de placóide nasal. No centro desse placóide ocorre a formação de um orifício. Esse orifício, ou depressão, vai ser chamado de fosseta nasal. Com o desenvolvimento, a proliferação e a diferenciação dessas células do placóide nasal, nós temos a formação de uma estrutura em forma de ferradura, composta pelas proeminências nasais mediais e proeminência nasal lateral. Proeminência nasal medial e proeminência nasal lateral. Ao final da 5ª semana, nós temos a formação das proeminências auriculares, São 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. E elas vão dar origem ao meato acústico externo. Elas são oriundas do primeiro sulco faríngeo. Lembrando que o primeiro sulco faríngeo fica entre o primeiro arco e o segundo arco faríngeo. É possível perceber que essas proeminências auriculares elas estão a nível de pescoço do embrião, se assim a gente pode dizer. Porém, com o crescimento e desenvolvimento dos processos mandibulares, essas proeminências auriculares elas vão ascender para a região lateral da cabeça, a nível dos olhos. Ao final da 6ª semana, nós temos o início da fusão das proeminências nasais laterais e proeminências maxilares. Então, com a proliferação e o desenvolvimento dessas células, a gente percebe que tem um crescimento tanto vertical quanto horizontal. Então, elas tanto
No caso das proeminências maxilares, elas tanto vão se aproximando cada vez mais das proeminências mandibulares e das proeminências nasais laterais, quanto elas também vão caminhando em direção à linha mediana e, consequentemente, caminhando em direção uma à outra. E essa fusão das proeminências nasais laterais com as proeminências maxilares vai ocorrer ao longo da linha de um sulco, chamado sulco nasolacrimal, que vai dar origem ao ducto nasolacrimal. Então, esse sulco nasolacrimal fica na região lateral, é uma depressão localizada mais lateralmente à proeminência nasal lateral. Então, é ao longo da linha desse sulco nasolacrimal que vai ocorrer a fusão das proeminências nasais laterais e maxilares. Então, aqui nós temos a fosseta nasal, a proeminência nasal medial e a proeminência nasal lateral, do lado direito, e o mesmo nós temos do lado esquerdo. O sulco nasolacrimal. Então, é possível perceber esse crescimento aqui, num embrião de 5 semanas e meia, em comparação com um embrião de 5 semanas, essas proeminências estão muito mais próximas da região mediana. E em um embrião de 6 semanas, isso é mais visível ainda. Então, o crescimento dessas proeminências maxilares meio que também vão empurrando essas proeminências nasais medianas, uma em direção à outra, né? Em direção à linha mediana. Aqui, em um embrião de 5 semanas e meia, nós percebemos que já houve a fusão das proeminências mandibulares. E aqui, esse fusionamento já completado. Então, é possível perceber que o lábio inferior e a mandíbula são as primeiras estruturas da face, né? As primeiras partes da face a se formar. Aqui, mais uma vez, a proeminência nasal medial, proeminência nasal lateral, processo frontonasal, processos ou proeminências maxilares, processo mandibular, lembrando que tanto o processo maxilar quanto o mandibular, eles são oriundos do primeiro arco. Entre a 7ª e a 10ª semana, as proeminências nasais mediais elas vão se fusionar uma com a outra com as proeminências maxilares e nasais laterais. Então, como vimos, o crescimento dessas proeminências elas vão se dirigindo em direção à linha mediana. E o resultado da fusão das proeminências nasais mediais é a formação do segmento intermaxilar. Então, além da fusão das proeminências nasais medianas, nós também temos a fusão das proeminências nasais laterais com as proeminências maxilares. A mandíbula e o lábio inferior, como eu disse anteriormente, são as primeiras partes da face a se formar e elas vão ser resultado da fusão das extremidades medianas, né, das proeminências mandibulares. E a covinha no queixo, encontrada comumente em algumas pessoas, é justamente o resultado da fusão incompleta dessas proeminências mandibulares. Também vai ocorrer a fusão das proeminências maxilares com as proeminências mandibulares. Então, aqui, nós temos o processo frontonasal, né, a fosseta nasal, proeminências maxilares, proeminência mandibular. Bem, agora vamos falar sobre o desenvolvimento da cavidade nasal. Como vimos, com a formação das proeminências nasais mediais e laterais ocorre o aprofundamento das fossetas nasais, resultando na formação dos sacos nasais primitivos. Inicialmente, esses sacos nasais eles não vão se comunicar com a cavidade oral primitiva. Isso é devido à existência de uma membrana chamada membrana oronasal. Porém, ao final da 6ª semana, essa membrana oronasal ela vai ser rompida.
fazendo com que as cavidades nasais primitivas e a cavidade oral primitiva se comuniquem. Então, aqui nós temos o rompimento da membrana oronasal. Por volta da 7ª à 8ª semana, ocorre uma proliferação de células epiteliais no lúmen anterior da cavidade nasal. Então, essa proliferação vai preencher esse lúmen anterior da cavidade nasal. E essa estrutura, que é resultado dessa proliferação epitelial, é chamada de tampão epitelial, né, impedindo a passagem da cavidade nasal. Esse tampão epitelial ele vai sofrer apoptose por volta da 17ª semana, reabrindo essa passagem da cavidade nasal, né, que vai se tornar no vestíbulo nasal. As regiões de continuidade entre a cavidade nasal e a cavidade oral são as coanas primitivas, localizadas posteriormente ao palato primário. Aqui, a coana primitiva. Porém, após o desenvolvimento do palato secundário, as coanas elas vão se localizar na junção da cavidade nasal com a faringe, ou a região oral da faringe, também conhecida como orofaringe. Enquanto esses processos vão acontecendo, as conchas nasais superior, média e inferior, elas vão se desenvolver. E, ao mesmo tempo, o epitélio ectodérmico do teto da cavidade nasal vai se especializar para formar o epitélio olfatório. E aqui nós temos o resumo do desenvolvimento da face. A proeminência frontonasal vai formar a testa e o ápice do nariz. As proeminências nasais laterais vão formar as asas do nariz. As proeminências nasais medianas vão formar o septo nasal, o filtro, aqui embaixo, e parte do lábio superior. Então, o septo nasal, mais anteriormente, o filtro e parte do lábio superior. As proeminências maxilares, elas vão formar as regiões superiores da bochecha e a maior parte do lábio superior. E as proeminências mandibulares vão ser responsáveis pela formação do queixo, ou mento, e as regiões inferiores das bochechas. Bom, dando continuidade ao assunto, eu vou falar um pouco sobre o processo maxilar, para depois abordar o assunto do desenvolvimento do palato e desenvolvimento da maxila. O processo maxilar ele vai ter origem aqui, ó, no primeiro arco faríngeo. Eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês conseguirem ter uma visualização mais nítida do local em que vai ser originado o processo maxilar. Aqui nessa segunda imagem, essa regiãozinha aqui que eu estou apontando com a seta, é o primeiro arco faríngeo, ou arco branquial, e vai ser aqui nessa região em que vai ser formado o processo maxilar. Essa imagem é um corte diagramático dessa primeira imagem aqui, que é uma ilustração de um embrião com aproximadamente 32 dias. Em roxo aqui é a proeminência maxilar, ou processo maxilar, e em azul a proeminência mandibular, que também vai ser formada aqui no primeiro arco faríngeo. Aqui nós temos 4 imagens em que representa o início do desenvolvimento da maxila, do palato e do lábio superior. Inicialmente, os processos maxilares eles vão crescer medialmente e eles se aproximam dos processos nasais laterais e mediais, mas eles vão permanecer separados por 2 sucos distintos, que é o suco nasolacrimal e o suco buconasal. Essa imagem ela não mostra nem o suco e nem os processos nasais laterais. Então, foi por isso que eu trouxe essa... Desculpa. Foi por isso que eu trouxe essa segunda imagem aqui, que é uma eletromicrografia de varredura de um embrião de aproximadamente 6 semanas de desenvolvimento.
aqui temos o processo maxilar, o processo nasal lateral, o processo nasal medial. O sulco que vai separar o processo maxilar do processo nasal lateral vai ser esse sulco aqui, como eu já tinha dito anteriormente, é o sulco nasolacrimal. E o sulco que vai separar o processo maxilar do processo nasal medial vai ser esse sulco aqui, que vai ser o sulco buconasal, certo? E ao final ali da sexta semana, cada processo maxilar vai se fundir com o processo nasal lateral. E já entre a 7ª e 10ª semana, as proeminências nasais mediais se fundem umas com as outras e também vão se fundir com os processos nasais laterais e maxilares. Ok? Voltando aqui para essa imagem, para eu poder explicar. À medida que as proeminências nasais mediais elas são deslocadas em direção à linha média, elas vão começar a se fundir, ok? Então, aqui nessa imagem aqui, elas já estão fundidas. Quando elas se fundem, elas formam um segmento intermaxilar, tá bom? Então, essa estrutura, que é a fusão dos processos nasais mediais, que é o segmento intermaxilar que eu estou apontando aqui com a seta, ele vai constituir 3 componentes. E quais são eles? Componente labial, componente maxilar e o componente palatino. O componente labial, ele vai formar o filtro do lábio superior. O componente maxilar, ele vai formar a região do maxilar superior, que vai albergar os 4 dentes incisivos. Já o componente palatino vai formar o palato primário. Aqui nessa imagem que eu já mostrei, já expliquei. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento do palato. O palato, ele vai se desenvolver entre a 6ª e a 12ª semana de desenvolvimento. Vamos ter o primórdio palatino primário e os primórdios palatinos secundários, ok? No palato primário, ele vai ter origem no processo palatino mediano, que é originado a partir do segmento intermaxilar da maxila. Esse segmento intermaxilar nada mais é que a região onde os processos nasomediais eles se fundem com os processos maxilares, certo? O palato primário vai ser a região do antigo processo nasomedial e dessa forma ele vai formar a porção pré-maxilar da maxila, ok? Vai representar apenas uma pequena parte do palato duro adulto, que no caso seria a porção anterior da fossa incisiva. Já o primórdio palatino secundário é o primórdio das 2 porções duras e moles do palato. Nesse caso, são as faces internas dos processos maxilares laterais. O palato secundário vai começar a se desenvolver no início da 6ª semana e, inicialmente, os processos palatinos laterais eles vão se projetar para inferomedialmente em cada lado da língua e, à medida que as mandíbulas se desenvolvem, a língua se torna relativamente menor e vai se mover inferiormente. Já entre a 7ª e a 8ª semana, os processos palatinos laterais vão se alongar e se ascende a uma posição horizontal superior à língua e, gradualmente, esses processos vão se aproximar e vão se fundir com o septo nasal e com a porção posterior do palato primário. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês conseguirem notar, né, o crescimento de aproximação dos processos palatinos. Essa imagem aqui é de um embrião com 7 semanas e essa outra imagem é de um embrião com 8 semanas de desenvolvimento.
Então, aqui com 7 semanas, vocês conseguem ver que os processos palatinos estão começando a se aproximarem. Já com 8 semanas, tá bem nítido assim que eles se aproximarem e já estão quase se fundindo, ok? Aqui tem a premaxila, o lábio, aqui também o lábio, premaxila. Continuando. O septo nasal, ele desenvolve em um padrão de crescimento para baixo, a partir das porções internas das proeminências nasais mediais fundidas, ok? Então, a fusão entre o septo nasal e os processos palatinos vai começar ali durante a 9ª semana e vai ser concluída por volta da 12ª semana de desenvolvimento, ok? O osso ele vai se desenvolver por ossificação intramembranosa no palato primário, formando o processo pré-maxilar da maxila, que vai albergar os 4 dentes incisivos. E, ao mesmo tempo, o osso ele vai se estender a partir dos ossos maxilares e palatinos dos processos palatinos laterais para formar o palato duro. Já as porções posteriores desses processos, eles não vão se tornar ossificados e elas vão se estender posteriormente para além do septo nasal e vão se fundir para formar o palato mole, incluindo a úvula. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês conseguirem entender o que eu acabei de dizer. São 3 imagens aqui com cortes coronais. A primeira imagem é de um embrião com 7 semanas. Essa segunda imagem é de um embrião com 8 semanas. E a última é de um embrião com 9 semanas de desenvolvimento. Nessa imagem, vocês conseguem notar a disposição inicial dos processos palatinos em cada lado da língua, ok? Então, aqui temos a língua, o processo palatino e o septo nasal. Aqui, nessa segunda imagem, vocês vão conseguir ver a elevação dos processos palatinos e o rebaixamento da língua. E já aqui nessa última imagem, vocês vão ver os processos palatinos fundidos junto com o septo nasal, tá bom? Então, temos a fusão, né, dos processos palatinos e do septo nasal. Aqui, eu trouxe um corte histológico para vocês conseguirem ver também. Aqui é o septo nasal, o osso da crista palatina e aqui a região de fusão desses processos, que é o epitélio oral. Essas imagens aqui, elas vão mostrar o desenvolvimento do palato, ao qual as linhas tracejadas, elas vão indicar essa linha tracejada aqui e essa linha tracejada aqui, ó, elas vão indicar os locais, né, de fusão dos processos palatinos. E essas setinhas, que eu estou apontando com a minha setinha, elas indicam o crescimento medial e posterior dos processos palatinos laterais. Então, a gente vai ter o segmento intermaxilar aqui, onde eu estou apontando com a minha seta, que, como eu disse, é aquela estrutura derivada da fusão dos processos nasomediais. E aqui vamos ter o primórdio da porção pré-maxilar da maxila, formando o processo palatino medial. A gente vê aqui o septo nasal, separando a cavidade nasal direita e esquerda. E a gente vê os dois processos palatinos laterais, aqui e aqui.
que vão se projetar, que se projetam do processo maxilar. Esses processos palatinos laterais, eles vão crescendo e vão formando duas lâminas de tecido, até que esses dois processos laterais, eles vão se fundir na região mediana, certo? Quando eles se fundem na região mediana, eles se fundem com o processo palatino mediano ou palato primário para formar o palato. Eles vão formar uma saliência no fundo da cavidade oral, que nesse caso aqui é a úvula, ok? E também temos a ráfide palatina, que indica a linha de fusão dos processos palatinos laterais. Tudo bem? Agora vamos falar sobre fenda nasolabial e fenda palatina. Elas acontecem quando a pessoa tem um problema na definição e fechamento do palato ou do lábio. Então, veja bem, se a pessoa tem uma fenda labial, é porque ela teve algum problema na fusão do processo nasomedial, processo nasolateral e do processo maxilar. Agora, se ela teve o problema de não fechamento do palato, ela tem uma fenda palatina. Nesse caso, vamos ter fendas labiais e fendas palatinas. Elas podem acontecer separadamente ou elas podem acontecer em conjunto. Tudo bem? Nessa primeira imagem aqui, nessas duas imagens que eu trouxe, aqui na primeira, vamos ter uma úvula normal, que eu estou apontando aqui com a seta, e ela vai se formar a partir da fusão dos processos ou das lâminas laterais do palato. Mas quando essas duas lâminas elas se fundem e não temos a formação de uma estrutura única, a gente chama que tem de úvula fingida, que eu estou apontando aqui com a minha seta. Ou seja, vão se formar duas úvulas ou uma única úvula fingida no meio. Já nessas duas imagens aqui, a pessoa ela pode ter fendas unilaterais ou fendas bilaterais do palato secundário. Nesse caso, vai se ter um problema na formação da estrutura do palato, da fusão das lâminas ou dos processos palatinos laterais, ok? Já nessa outra imagem, a pessoa ela pode ter uma fenda labial e da maxila unilateral, como vocês podem ver aqui, eu apontando com a seta, ou bilateral. Desse modo, nesse caso assim, a pessoa, se tem a estrutura do processo nasomedial, nasolateral, junto com o da maxila, não se formando, tudo bem? E aí, com isso, elas não vão se fundir, formando, assim, uma abertura que vem desde a região do lábio para a região da maxila, só que perceba, ela não vai se projetar para a região do palato, tá bom? Ela vai ficar restrita à região de fusão das estruturas nasomediais, tá vendo? Aqui e aqui. Por último, a pessoa, ela pode ter uma fenda bilateral completa do lábio da maxila, tá bom? Aqui e aqui, com fenda do palato, unilateral ou bilateral. Nesse caso, há uma má formação na fusão dos processos nasolaterais com os processos nasomediais e maxilares. E se tem uma má formação do processo do palato primário. E a não fusão dos palatos das lâminas palatinas laterais. E com isso, a pessoa ela pode ter de um lado ou dos dois lados. Ok? Lembrando que quando se tem uma fenda, quando se tem a fenda do palato, deixa eu voltar aqui. Quando se tem a fenda do palato, eu estou falando que os processos ou lâminas palatinas, elas não se fundiram.
ok? Mas teve um processo normal de fusão das estruturas do lábio. Já quando eu estou falando da fenda labial e da maxila, vou pegar esse caso aqui, essa imagem, eu estou falando que o que aconteceu não foi um erro na fusão dos processos palatinos, ok? E sim uma má formação do processo nasolateral com o processo medial e do processo maxilar durante a formação das estruturas do lábio superior. E isso pode se projetar até o palato primário. E eu posso ter as duas coisas juntas, ok? Que é a má formação da estrutura do lábio superior e também uma não fusão das estruturas palatinas laterais, aqui bilateral e unilateral. Aqui, né, eu trouxe essas duas imagens de um bebê que nasceu com uma fenda unilateral do lábio e do palato. E aqui, esse recém-nascido, né, que nasceu com uma fenda bilateral e uma fenda palatina. Ok? Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da maxila. A maxila, ela se desenvolve por meio de um centro de ossificação no processo maxilar do primeiro arco branquial, ou arco faríngeo, a partir lá da 8ª semana. Como no caso da mandíbula, o centro de ossificação aparece no ângulo entre as divisões de um nervo, ou seja, onde o nervo dentário antero-superior ele vai ser omitido a partir do nervo orbital inferior. Assim, a formação do osso ele vai continuar posteriormente abaixo da órbita em direção ao zigoma e anteriormente em direção à região incisiva. A ossificação ela também progride superiormente para formar o processo frontal. Como resultado dessa ossificação, ok, vai se formar o canal do nervo infraorbital, que através da extensão inferior vai formar a parede alveolar anterior, para os dentes superiores. E essa ossificação, ela também vai progredir para a região dos processos palatinos para formar o palato duro. Além disso, a cartilagem secundária zigomática ela vai aparecer durante o desenvolvimento do arco zigomático e vai, assim, contribuir para o desenvolvimento da maxila. Ao nascimento da criança, o processo frontal da maxila ela vai estar bem demarcado e o corpo da maxila vai estar relativamente pequeno, pois os seios maxilares eles ainda são muito rudimentares. Aqui eu trouxe esse corte, né? Essa imagem é um corte histológico ventrodorsal da maxila em formação de um embrião humano. Aqui vocês podem ver os dentes, né? Em formação e os processos palatinos em processo de fusão, onde está apontando aqui essa seta. Ok? Meu nome é Vanessa Carmen e eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da mandíbula para vocês. Vamos lá? Como foi falado anteriormente, existem 4 arcos faríngeos. A formação da mandíbula vai se dar justamente a partir do primeiro arco, que é esse que vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu colocar só o ponteiro para facilitar para vocês. Como eu falei, o arco que vai ser responsável pela formação da mandíbula é justamente esse primeiro arco. A gente pode ver ele um pouquinho melhor aqui nessa imagem ao lado. O primeiro arco vai ser dividido, ele vai possuir 2 eminências, né, que vão ser chamadas de processo maxilar e o processo mandibular.
o que vai ser responsável pela formação da mandíbula é justamente o processo mandibular. A partir da sexta semana, o processo mandibular, cada arco vai ter uma cartilagem. E a partir da sexta semana, o primeiro arco vai ter a sua cartilagem, que vai ser a cartilagem de Meckel. A cartilagem de Meckel é formada por uma barra contínua que vem desde a região da orelha média até a região da linha mediana, né? Da linha medial, que é justamente aqui. Ainda na sexta semana, vai ocorrer aqui na lateral da cartilagem de Meckel uma condensação de ectomesênquima, justamente aqui, onde eu estou apontando, na altura da divisão do nervo alveolar inferior, né, onde ele se divide nos seus ramos incisivo e mental. A partir da sétima semana, começa, então, a ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa se inicia nessa região que nós conversamos e vai anteriormente até a linha medial e posteriormente até a divisão do nervo mandibular nos seus ramos lingual e alveolar inferior. Posteriormente, nessa região aqui do ramo da mandíbula, a partir da 10ª semana vai aparecer uma nova cartilagem que vai se chamar cartilagem condilar. Essa cartilagem é rapidamente substituída por uma formação óssea endocondral, mas uma pequena parte dessa cartilagem vai continuar até o fim da segunda década de vida e vai ser responsável justamente pelo crescimento e desenvolvimento dessa região condilar. Já na região da sínfise, na região anterior da cartilagem de Meckel, vai aparecer uma nova cartilagem. Essa nova cartilagem vai desaparecer no primeiro ano de vida e vai unir as duas cartilagens de Meckel de ambos os lados. A gente vai falar um pouquinho mais à frente numa próxima imagem. Mas nessa imagem aqui, vocês já conseguem ver uma mandíbula de adulto, aqui já é o osso formado, né? Mas vocês conseguem ver que houve a união e que existe apenas um osso. Não existe mais a separação aqui na região sinfisária. E quando a gente começa a falar de região, que eu acabei de falar da região sinfisária, eu vou falar agora das 4 regiões que a cartilagem de Meckel possui. Vamos falar primeiro dessa região posterior da cartilagem de Meckel, que é formada justamente pela região timpânica e pela região retromandibular. Essas duas regiões que estão aqui posteriormente são relacionadas com a formação dos componentes ósseos da orelha média, da espinha do senoide e do ligamento esfenomandibular. Quando a gente vem aqui um pouco mais anterior da região da língula até a divisão do nervo alveolar inferior, a gente tem a região paramandibular. Essa região paramandibular da cartilagem de Meckel vai desaparecer. Ela realmente ela surge para ser um guia para o centro de ossificação. E a última região da cartilagem de Meckel que a gente vai falar é a região sinfisária, que é justamente essa aqui do finalzinho. É justamente onde ocorre a ossificação endocondral, como eu falei anteriormente. É importante, gente, vocês lembrarem que, como eu falei, existe uma parte da mandíbula que vai ser formada por ossificação intramembranosa e uma parte que vai ser formada por endocondral. A maior parte vai ser ossificação intramembranosa. As exceções são o côndilo e a sínfise. Como eu falei, a gente vai falar só um pouquinho agora dessa região, um pouquinho tanto do tamanho, como também eu vou discutir um pouco sobre essa região aqui da sínfise. Durante o período fetal, o tamanho da maxila e da mandíbula variam bastante. Mas no período de nascimento, aqui a gente tem um crânio de um bebê, a maxila, ela está projetada mais anteriormente do que a mandíbula. A mandíbula está um pouco mais posterior. Isso é totalmente normal. De 0 a 1 ano de vida, essa relação vai ser restabelecida. Ou seja, a ortognatia vai ser restabelecida e os tamanhos vão ser proporcionais. Agora, em relação aqui à sínfise, como eu falei para vocês, assim que nasce, ainda não é um osso completo só de mandíbula, né? Existe aquela separação. Queria mostrar para vocês. A partir de 1 ano de vida, não vai mais existir essa separação e vai existir apenas um osso formado, o osso da mandíbula.
Vou falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento da língua, que possui diferentes origens embrionárias, como vamos ver agora. A língua tem origem na parede ventral da orofaringe, na região dos 4 primeiros arcos faríngeos. Nós podemos ver aqui, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Próximo do final da 4ª semana de gestação, aparece uma elevação mediana, denominada de tubérculo ímpar, justamente aqui. Eu coloquei 2 imagens para poder facilitar um pouco a compreensão. Essa elevação mediana vai ser chamada de tubérculo ímpar e vai ser justamente no primeiro arco branquial. Ela é a primeira indicação do desenvolvimento da língua. Depois vão aparecer 2 saliências. Elas vão se desenvolver em cada lado do tubérculo ímpar. Elas vão ser chamadas de saliências linguais. Nessa outra imagem aqui a gente tem um tubérculo ímpar aqui no meio, também pode ser chamado de tumefação lingual, vai depender do autor. E aqui a tumefação lingual lateral, né? Ou as saliências linguais. As saliências linguais vão crescer e vão se fundir, e elas vão acabar cobrindo o tubérculo ímpar. Vou mostrar aqui para vocês nessa próxima imagem. Elas vão crescer, se desenvolver e vão cobrir o tubérculo ímpar, que estava aqui nessa posição. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês verem. Aqui está o tubérculo ímpar. Essas saliências linguais vão crescer, se fundir e vão, depois de cobrir o tubérculo ímpar, vão formar os 2 terços anteriores da língua, ou a porção oral da língua. Vocês podem ver aqui, ó. Eu gostei dessa imagem porque ela está dividida em cores. E aqui a gente consegue ver que a porção azul foi a que formou os 2 terços anteriores da língua. Essa mucosa dessa porção oral da língua vai ter o seu epitélio de origem ectodérmica. Já a formação do terço posterior da língua vai se dar através de 2 elevações. Vamos voltar aqui para essa imagem. Através dessa imagem aqui, através da cópula. A cópula vai ser formada por uma elevação do segundo arco faríngeo. Cópula. Segundo arco faríngeo. E também de uma segunda eminência, que vai ser chamada de eminência hipofaríngea. A eminência hipofaríngea vai ser formada por meio do mesênquima do terceiro e do 4º arco faríngeo. A cópula vai ser coberta pela eminência hipofaríngea e vai desaparecer. A cópula estava aqui de cor amarela e vocês podem ver que está sendo coberta pela eminência hipofaríngea, que é formada pelo terceiro e 4º arco. Então, a gente pode deduzir que a porção posterior da língua vai ser formada apenas pelo terceiro e pelo 4º arco. A gente pode ver aqui rosinha e marrom, rosinha e marrom. A gente não tem a participação do segundo arco na formação da parte posterior da língua. Tá certo, gente? A fusão da parte anterior e da parte posterior, da porção oral e da porção faríngea da língua, pode ser vista no sulco medial, que é esse sulco aqui em forma de V, né? O mesênquima dos arcos vão formar o tecido conjuntivo e a vascularização da língua. Através do crescimento ectodérmico, que depois esse crescimento ectodérmico vai se degenerar, a língua vai ser separada do assoalho da boca. Vamos falar agora um pouquinho dos músculos. Os músculos, o nervo hipoglosso acompanha os mioblastos durante a sua migração e inervam todos os músculos da língua ao longo do seu desenvolvimento. Agora a gente tem que chamar atenção para uma exceção. O nervo hipoglosso vai realmente inervar todos os músculos da língua, mas com exceção do músculo palatoglosso, que eu peguei essa imagem aqui justamente para a gente ver esse músculo palatoglosso, né, que vai ligar o palato. Ele vai ser inervado pelo nervo vago. Vamos falar agora um pouquinho do suprimento nervoso da língua. O primeiro arco, ele é o arco que está ligado ao nervo trigêmeo, né, o 5º par de nervo craniano. O seu ramo lingual vai ser responsável pela sensação tátil e geral da língua do terço anterior. Já o segundo arco, que é de proveniência do nervo facial,
sétimo par do nervo craniano, vai ter o seu ramo corda do tímpano, inervando a sensação responsável pela sensação gustativa, sempre do terço superior. Vamos falar agora um pouquinho da parte da base da língua. O terceiro e quarto arcos, que são inervados respectivamente pelo nervo glossofaríngeo e pelo nervo vago, nono e décimos pares de nervos cranianos, vão ser responsáveis pela sensação tátil e gustativa da região da base da língua, ou seja, toda a região anterior vai ser inervada pelo ramo lingual do nervo trigêmeo e pelo ramo corda do tímpano do nervo facial. As papilas. As papilas vão aparecer até o final da 8ª semana. Elas são elevações do epitélio oral e da lâmina própria que vão assumir diversas formas. A gente tem as papilas valadas e foliadas que vão aparecer primeiramente perto dos ramos terminais do nervo glossofaríngeo. Um pouquinho depois vão aparecer as papilas fungiformes. Elas vão aparecer perto dos ramos terminais do nervo facial. E posteriormente, no início do período fetal, entre a 10ª e 1ª semana, vão aparecer as papilas filiformes. Elas desenvolvem no início do período fértil. É bom a gente chamar atenção para isso. Elas vão conter terminações nervosas aferentes, que vão ser sensíveis ao toque. Eu peguei essa imagem aqui do nosso livro que a gente sempre utiliza, né? Para vocês verem um pouquinho as papilas circunvaladas, as papilas fungiformes, e aqui a gente consegue ver a papila filiforme. Gente, aqui um pouquinho adentro das papilas circunvaladas, eu quero chamar a atenção um pouquinho para os botões gustativos. A gente vai falar um pouquinho deles agora, tá certo? Os botões gustativos vão aparecer durante a 11ª e a 13ª semana de desenvolvimento, através da interação das células epiteliais da língua com a invasão de células nervosas gustativas, do nervo corda do tímpano, do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. Oi, pessoal, agora a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre o artigo que a gente escolheu. O artigo tem por título Malformações congênitas da face, uma revisão das síndromes mais importantes. Eu vou falar agora um pouquinho da síndrome de Treacher, que também é conhecida como desostose mandíbulo-facial. Vou falar aqui algumas características clínicas. Eu citei aqui algumas que são um pouquinho mais importantes, mas não vou falar todas. Vou falar algumas que chamaram um pouco mais a atenção. Vocês vão observando aí a imagem que foi cedida no artigo. Algumas características clínicas, vamos lá. Todos os ossos derivados dos processos maxilar e mandibular do primeiro arco branquial ou arco faríngeo, que foi aquele que eu falei um pouquinho mais atrás com vocês, mostram deficiências no potencial de crescimento. A maxila é defeituosa e o palato pode ser alto ou estreito ou apresentar uma fenda. Vocês conseguem ver aí que essa síndrome está bastante ligada com o primeiro arco, né? A mandíbula é afetada principalmente ao nível do processo condiloide. E também um resultado dessa síndrome é a micrognatia, que acredito que muitos de vocês já sabem, mas que é um defeito na mandíbula, que ela tem o seu desenvolvimento afetado e possui um tamanho menor do que o que deveria ser normal, né? Os defeitos da maxila e da mandíbula vão resultar em uma má oclusão. Uma característica clínica que eu quis chamar a atenção, já que nossa área é da odontologia. Algumas anomalias são associadas a essa síndrome. Nas extremidades do corpo, a gente pode chamar a atenção para o pé varo, o segundo metatarso anormalmente longo, união membranosa entre os dedos da mão e dos pés, né? Você tem aqui tudo junto, não tem a separação dos dedos. E também existem anomalias associadas na face. Vou chamar a atenção aqui para a assimetria facial, a ausência da parótida, né, tudo nessa região da face. E também a deficiência mental, muito importante chamar atenção para isso. Vou falar um pouquinho aqui da etiopatogenia dessa síndrome, né? A síndrome é transmitida geneticamente como um traço autossômico dominante, e a incidência é igual nos dois sexos, né? Coloquei aqui ambos os sexos, a incidência é realmente igual entre os dois.
A variabilidade nas deformidades desse caso, de caso para caso, na verdade, deve ser explicada assumindo que se trata de um gene instável de expressão, penetrância e a especificidade variável também, né? Ou seja, cada caso é um caso. Nem todas as pessoas que vão ser acometidas por essa síndrome vão ter as mesmas características clínicas, né? Cada um tem um tipo. Mas eu também quero chamar aqui a atenção que o mecanismo etiopatogênico envolvido na produção de todas essas deformidades é a destruição precoce das células da crista neural nos primórdios da face e do ouvido, tanto externo como o ouvido médio, migrariam para o primeiro e para o segundo arcos branquiais. Ou seja, né, explicando aí direitinho, realmente houve a destruição das células, uma destruição precoce das células da crista neural, e essas células iriam migrar para o primeiro e para o segundo arco. E como vocês viram lá na minha explicação sobre mandíbula, desenvolvimento da mandíbula, o primeiro arco está totalmente ligado tanto no processo maxilar como no processo mandibular, que são totalmente afetados com essa síndrome, né? Outra síndrome que o artigo aborda é a desostose craniofacial, também conhecida como doença de Crouzon. Essa síndrome recebe esse nome porque Crouzon, em 1912, descreveu pela primeira vez as características clínicas e especificou 15 casos em 20 anos. Essa síndrome ela é causada pelo fechamento prematuro de algumas estruturas do crânio e da face. E ela vai consistir em deformidades cranianas, uma deformidade específica, porque vai depender de quais estruturas são fechadas prematuramente, certo? Consiste também na exoftalmia, que seria os olhos esbugalhados, como vocês podem ver aqui na imagem, e no hipertelorismo, que seria o afastamento exagerado entre as órbitas, certo? Além da hipoplasia maxilar e o seu consequente prognatismo relativo, no palato arqueado e no perfil de bico de papagaio, que eu estou apontando aqui com a minha seta. Todas as características vocês podem notar aqui nessa foto, que foi retirada do artigo. E quais seriam as anomalias associadas? Nistagmo, estrabismo e cegueira podem ocorrer em consequência da autopressão endocraniana, assim como a atresia das coáreas e a atresia bilateral dos condutos auditivos externos. Além das anomalias do ouvido médio, também são vistos ocasionalmente nessa síndrome. Ok? E em alguns casos, a língua ela é aumentada de volume e ela é protusa entre os lábios. Os dentes eles não têm erupção normal e uma má oclusão são características frequentes encontradas, além do desvio do septo associado com a respiração estertorosa. E a surdez ela também pode aparecer com relativa frequência. No tópico aqui, etiopatogênese, segundo o artigo, há controvérsia com relação ao papel da hereditariedade na produção dessa síndrome. Segundo Baldwin, que foi um dos autores citados no artigo, ele afirma que, ao contrário de outras sinostoses prematuras, a doença de Crouzon ela tem um caráter hereditário, definido em pelo menos 60% dos casos. Já para Kushner, que foi outro autor mencionado, ele discute a possibilidade de uma herança heterozigótica dominante. Contudo, ele admite que ocorrem casos esporádicos sem antecedentes familiares. E, por fim, os dois autores, Park e Power, eles acreditam que existe um defeito no mesênquima das suturas que se fecham prematuramente, tá? Então, essa última teoria do Park e do Power é a teoria mais aceita nos dias de hoje. Uma das síndromes apresentadas pelo artigo é a chamada síndrome de Apert, também conhecida como acrocefalosindactilia.
Esta síndrome ela apresenta deformidades no crânio, face, mãos e pés. Aqui temos uma foto para exemplificar essa síndrome. As deformidades craniofaciais, elas são semelhantes às encontradas na doença de Cruzon, e as síndromes, elas são separadas pela ocorrência, no caso, na acrocefalosindactilia, difusão dos dedos. É curioso, aqui, mostrada nas mãos desse menino. Curiosa também a observação de que jamais as duas síndromes, elas foram encontradas em membros da mesma família. Entre as anomalias que estão associadas, nós temos os rins policísticos, atresia de esôfago, estenose pilórica, ausência das fissuras pulmonares inferiores, atrofia de artérias pulmonares, aplasia pulmonar, útero bicordonado, ânus ectópico, duplicação de veia cava superior, estenose pulmonar, defeito do septo interventricular, hidronefrose e hidroureter, anomalias cartilaginosas da traqueia e brônquios, fibroelastose endocárdica, queratoconus e surdez podem acompanhar as anomalias principais. Agora falando um pouco sobre a etiopatogênese dessa síndrome, nós temos que a síndrome ela ocorre em 1 a cada 100.000 a 160.000 nascimentos de fetos vivos e acredita-se ser herdada como um traço autossômico dominante, com uma alta taxa de mutação. Também já foi relacionada à ocorrência da síndrome em decorrência da idade avançada dos pais. E não existem estudos experimentais sobre a etiopatogenia dessa síndrome. Displasia crânio-carpo-tarsal ou síndrome da face de assobio. Algumas características clínicas relacionadas a essa síndrome estão presentes na face, como expressão facial fixa, parecida com uma máscara, olhos fundos, lábios pregueados, rugas profundas no queixo, filtro longo e bochechas cheias, microsomia, ponte nasal larga. Já as anomalias associadas estão relacionadas com o desvio ulnar dos dedos, deformidades fixas de flexão dos dedos ao nível da articulação metacarpofalangeana e interfalangeana proximal, polegares fixos em adução. Com relação à etiopatogênese, o modo de transmissão como traço autossômico dominante foi estabelecido claramente em um bom número de famílias estudadas, que nesse caso foram 24. Entretanto, 9 dos casos descritos até hoje não têm antecedentes nas famílias e são interpretados como mutações. A variabilidade das manifestações são atribuídas à expressividade variável do gene responsável pela síndrome. As anormalidades são compatíveis com a vida e indivíduos com essa síndrome sobrevivem e chegam à vida adulta. Eles têm alta incidência de problemas respiratórios devido à baixa mobilidade da caixa torácica. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho e, em nome de toda a equipe, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.